Mas geralmente a gente vai delimitar o quadrinho, normalmente no Ocidente, com a cultura de massa. Então ele passa a ser vendido com os jornais, ele passa a aparecer impresso ali junto, publicado pelos syndicates, as distribuidoras norte-americanas, para milhares de jornais. Então, quando isso acontece, a gente tem o surgimento do quadrinho moderno, ou do quadrinho propriamente dito, porque ele está atrelado à cultura de massa. É cinema, quadrinhos e o jornal. Então, um está alimentando o outro. Não, Não é tão diferente de hoje, que É, tem a Marvel, DC no cinema. exato. E o Não, exato. mangá começou a ganhar espaço no Ocidente tem relativamente pouco tempo. Anos 80 começou nos Estados Unidos com o Lobo Solitário, Akira e etc. Começou a entrar, depois veio para cá. E aí nos anos 2000 já começou a ter uma enxurrada por causa dos preços no Brasil, que ficaram muito caros do quadrinho da Ah, editora tem Abril, isso. é. Bom, altíssimo. puta, Paulada. caiu aí, que no Brasil não foi pra frente mesmo. Aí o mangá começou a bombar. O que acabou com os quadrinhos no Brasil foi o fim da ditadura militar. Sabe por quê? É Caramba. um detalhe curioso, porque na ditadura você não podia vender revistas eróticas, playboys. Então tinha alguma coisa, mas muito na escondida. Muito Tinha velado, um né? quadrinho que era feito na surdina, que era do Carlos Zéfiro. Então eles faziam aquele chamado Catecismo, que é um quadrinho É, olha. Sim, desenhado sim. que muito jovem teve sua iniciação sexual, aprendeu sobre sexo lendo Ali. aqueles quadrinhos, mas se o jornaleiro fosse pego com aquilo, era Tá preso, ferrado. tá ferrado. E aí o que que acontece? Com o fim da ditadura foram liberadas revistas eróticas. E aí você tem um gráfico que o quadrinho vinha assim, e você não tinha a venda de revistas eróticas. Quando começa a vender a revista erótica, faz isso, a venda das revistas, os E os quadrinhos, quadrinhos caem. exatamente o Olha contrário. que loucura. Porque você não tinha dinheiro para comprar os dois. Então, Lógico. o Exato. que Era... que você prefere? Tipo, a tradução que os caras faziam mudava alguma coisa ou era exatamente igual? Não só a tradução, como até a cor dos personagens. Tá de O sacanagem. nome quase mudou também. Nome, a maioria mudava. Daredevil, Demolidor, em português. O que que tem Não, a não tem ver? nada a ver, verdade. Nossa! E assim vai. Ele é diabo vermelho, é rubro, né? Audaz, que é uma palavra no inglês antigo que pode significar dublê, ou seja, o devil, o diabo, audaz, sem medo, e aí vira em português demolidor, tem nada a ver. Puta, o Nada nome a ver original é mesmo, hein, muito cara? mais E tem os elegante. dois Ds, né, pra justificar. Aí como é Pode que você ser, faz? pode ser. É, eles vieram para o Brasil, editoras como a Block, Ebal, e os caras tinham que fazer mágica para adaptar o nome do personagem para tentar utilizar. Então, Capitão América, o A em inglês vem na frente, mas em Uhum. português não tiveram como fazer. América Capitão, Não não vai. dava. Mas aí no uniforme tá aquele asão aqui. Sim, Então, assim, tinha sim. Razão. adaptações aí, mas tem muitas histórias de E o adaptação engraçada. Punisher? O Justiceiro, que em português todo mundo gosta, conhece. Em inglês é o punidor, É o Castigador. Castigador. castigador, enfim. Então você tem essas adaptações para a nossa realidade. E a cor dos personagens. Por exemplo, o fantasma. Qual é a cor do uniforme do fantasma? É, roxo? Roxo. Mas foi vendido durante quase 60 anos no Brasil como vermelho. Ó, Porque o Vermelho. roxo era muito caro para a gráfica, não conseguia ô produzir. Então louco. eles colocaram Olha em que vermelho. viagem. Cara, E financeiramente a os caras cor do mudar. Hulk não era pra ser verde também. Era para ser cinza. A cor do Hulk? Sério, cara? Cinza. Nas primeiras histórias ele é cinza, só que dava problema na impressão. Aí o que que Stan Lee vai lá e faz? Meteu Mete o verde. verde Mete aí um nele. verde nesse. Rapaz, olha que Daí vem doideira. a expressão, né? Verde de raiva. Vem disso, exatamente disso, né? Caraca, bicho. É. Mas é E ter essa essa pegada. mudança foi tipo adaptação rápida, não foi? Não era pra ser, né? O leitor nem Não, não era percebeu, pra ser. mudou de cor, acabou. Mudou e nem viu. Mas isso aí altera muito em relação à história em si ou não? Tu fala só a escrita, no caso, que os caras podem ter a tradução, não sei. Muda muito o Porque teria um. contexto da história? É tipo, acrescentando, teria um motivo pra ele ser cinza. Muda o contexto, É. ele sendo verde? Não, Agora a gente Não, acha né? que todos os raios gama são verdes, mas não necessariamente. Não, mas não é isso. na verdade, dessa coisa da mudança da cor foi o problema da impressão. E aí Ah, eles tá. resolvem dessa forma. E Entendi. aí, como vai acontecer em E aí séries de pegou, né? TV, fica. E aí você vai criando depois histórias. O Hulk cinza é uma coisa, o Hulk vermelho é outra, tem Hulk vermelho, tá? E aí você vai Ah, criando virou Hulk categorias, quase Power Power Rangers, Rangers. É, exatamente. Mas uma coisa que é interessante, que a gente pode perceber, as histórias que vinham para o Brasil, a editora Abril não ligava para elas, mas viu que era uma fonte de dinheiro. Tinha um tradutor lá muito bom, que era jovem, fazia medicina e
super fã, queria trabalhar na editora e acabou virando o editor dos quadrinhos no Brasil, J.P. Martins, que é um cara assim, fantástico e tal. Ele chega e tem carta branca da editora para publicar o seu material, mas tem as suas limitações. Então tem que vender de 50 a 80 mil exemplares por mês. Para a época não era tanto comparado hoje, claro, um número absurdo. Mas tinha que fazer revista Mix. Então a revista Mix, você tinha lá um número de páginas, tinha que encaixar 4 histórias. Mas a edição americana tinha 26 páginas. Então você corta 2 páginas aqui, corta 2 páginas dali, e etc. Faz encaixar o negócio. Saíram algumas histórias no Brasil, por exemplo, Guerras Secretas, que tem personagens que são cortados da história inteira. Ô, louco. Literalmente, porque o personagem não tinha aparecido no Brasil ainda. Então eles simplesmente cortam toda a, Puta, muito toda a difícil. Tira história. todo o pedaço do cara ali. Do cara. E que muda, Pinta por o que cima, muda totalmente o contexto. Com certeza. muda radicalmente. Radicalmente, pô. Tira um personagem, cara, que tá ali. Como que você. Tem outras histórias, tem um monte para contar. Outra história curiosa, uma história do Demolidor, que em português essa história ficou conhecida depois, republicada como A Queda de Murdoch, parcialmente adaptada para a terceira temporada da Netflix do Demolidor e Tá, tal. foi um sucesso, inclusive, está sendo. Né? Super, super. E aí, essa história ela é curiosa porque no final, uma personagem aparece com a seringa, tendo overdose, só que no dia que ia para impressão, o responsável da editora Abril fala: não pode sair, nosso código de ética não permite que tenha nada relacionado a drogas. Aí, eles vão para a gráfica, mudam aquela placa de impressão, tira a seringa e colocam um estilete na mão da personagem. Ou seja, drogas não, mas ela podia se matar. Pode matar, normal. Normal, Aí, normal. agora Beleza. sim, pode ir. Agora tá beleza. E aí passou, etc. Nas reimpressões, anos depois, aí já saiu certinho, sem cortes. Outra série, Camelot 3000, que foi uma dissertação de mestrado que eu orientei também. É o Rei Arthur, que também tem um aspecto messiânico, ele volta no ano 3000 para salvar a Terra. E alguns personagens estão reencarnados. O Lancelot, ele agora é mulher. E aí ele está apaixonado por uma outra mulher e tal. Então a cena de sexo entre as duas personagens é cortada da edição brasileira, da primeira impressão. Aí a segunda impressão, 5 anos depois, aí saiu tudo Isso é certinho. original. Mas acontecia demais isso, cortar capítulos, partes, Personagem. publicar fora tudo. da ordem, cortar Nossa, personagem. horrível. Pô, isso então daí. aqui no Brasil chegava tudo, no final das contas, uma bosta. Muito editado, mas é o que a gente tinha na época. Na Ebal, a editora anterior, Abril, Block, etc., é pior ainda, porque saíam histórias assim separadas. Vamos dizer, Homem-Aranha 1, 2, 3, 4, 5, até o 100. Aí saía o 20, saiu o 30, Mas e como é que o saía... cara consegue ler a parada, então? Como é que o cara entende a história? Hoje a gente sabe que as histórias têm continuidade. Na época a gente não sabia. A forma que chegava era assim, né? Era A gente não surpresa, sabia. né? Pegava a história mais ou menos fechada. Ah, legal, terminou aqui. Não, continua. Olha aí. Aí vinha cortado, o cara fala, pô, agora veio a 20, agora tá vindo a 3. Mas aí não sabia do número. Ah, tem Tem esse isso, porém porque também, né? aqui saía 1, 2, 3, Mas aí a etc. história não se embaralhava? Algumas vezes sim. Não, Porque o cara que gosta mesmo, o cara lê ali e fala, Ué, ué, mas hoje pô, tem internet, você sabe disso. Na época não tinha nada não tem, né? disso. essa pessoa morreu, agora tá aqui de Morreu, novo. cara, Acontecia esse tipo de coisa. O uniforme negro do Homem-Aranha, ele apareceu tem. na editora Abril primeiro, numa série dos Transformers, que a editora Abril tinha os direitos. De- A Abril não tinha ainda, então ele aparece lá primeiro, meses antes, Uma e viagem. depois que aparece a editora Abril. Aí quem era fã na época, Uai, Não, que o isso? cara falou, Entendeu nada. o que que tá acontecendo? Por que que o Homem-Aranha tá com o uniforme preto? Aqui, O japonês aí gosta muito de mangá, ele não tem preconceito, gostam, né? eles curtem. E aí é bacana porque você percebe que você tem mangá para tudo. Biografia, matemática, culinária, o que você imaginar tem. Mas aí, esse é um vídeo que até que é bastante assistido nosso, que é sobre ensino de matemática, de cálculo especificamente, por meio de mangás. E é um Cara, isso aí é quadrinho assim. fantástico, bicho. Tem.
Os caras Então, assim, os cortavam, né? bastidores do mercado também são É interessantíssimos. muito doido mesmo. E aí a gente pode estudar os quadrinhos por inúmeras abordagens. Uma delas é a história cultural. O que que é história cultural? Quando a gente pensa em história, você pode imaginar a história oficial dos livros, documentos, Uhum. etc. Mas os quadrinhos também podem ser uma fonte para a história cultural, porque eles revelam muita coisa. Por exemplo, esse aqui que eu trouxe para mostrar para vocês, Flash Esse aí é Gordon. top, hein? Essa edição aqui é raríssima, Cuidado, raríssima cuidado, mesmo. Ai, ai. cuidado, Francisco. Ó, põe aqui, Neita, pra nós nessa aqui pra galera já ver. É, Jobre. Gordon. Olha que massa, cara. Essa edição é super rara, são poucos exemplares que foram feitos no Brasil, com a capa azul. A capa vermelha tem mais. Olha aqui, mano. Olha que coisa linda isso aqui. A arte do Alex Meu Raymond é Deus. fantástica. Acertou a cabeça de um aí. Mal, desculpa. Aí, Aqui, ó, cara, eu não consigo nem abrir o negócio. Pode falar que Não. eu vou curiar. Por exemplo, o Flash Gordon é um universitário, jogador de polo, branco, de olhos azuis, todo estereótipo americano. Essa edição brasileira, que é raríssima no mundo, No no mundo? mundo, no mundo. Eu vou dizer por quê. Tô impressionado, velho. Estamos com Cê- ouro aqui na mão. É o cheiro de história aqui, ó. Exatamente. Não tem o cheiro de história, cara? Tem. E olha só, eu vou explicar daqui a pouquinho porque ela é tão rara. O Flash Gordon, Top, ele é aquele típico ariano norte-americano, mas quem vai enfrentar? Ming, o impiedoso, que tem traços orientais, de um chinês. Então é aquilo que a gente chama de perigo amarelo. Então como é que a indústria enxerga isso? Como é que eu lido com esse tipo de coisa? Então tem um personagem loiro que acaba com a tirania de um imperador que oprime o povo e tudo mais. Então quem é que é o salvador? Cara, esse livro É o cheio Flash de história Gordon. mesmo. Totalmente. O Alex Raymond, que fez o Flash Gordon, ele é tão importante para a indústria, para os quadrinhos, etc., que a própria NASA, isso é um fato, a NASA se baseou nos desenhos dele para fazer os foguetes. Tá de sacanagem, cara. E literalmente isso, dada a importância. Então vejam, quadrinho, além da diversão, da leitura, também tem história cultural nele, e muita história para contar. Não é pouco não. Você lê Flash Gordon, não sabe, naturalmente, que tem essas referências Tamanho desse com o que está acontecendo no mundo na época. A maioria não sabe, não vai lembrar, não vai pesquisar e etc. Mas quando você fala assim, tem alguma coisa aqui, não é só isso. Aí você olha e começa a entender muitos poréns daí. Por que essa edição ela é tão rara? Porque ela saiu no Brasil nos anos 40 e aí depois saiu essa edição especial pela Ebal nos anos 70, mas essa edição, o mundo inteiro já tinha perdido os originais. Ninguém tinha mais os originais. E aqui a gente tinha cópias dos originais no Brasil com essa edição. Então, recentemente, quer dizer, tem alguns anos que Flash Gordon foi reeditado e ninguém no mundo tinha. Espanha, Estados Unidos, ninguém tinha. Aí descobriu no Brasil essa edição, que era a edição Caraca. mais próxima dos originais. Qual era o único problema? Não é colorida, como a edição americana. Então, em termos da arte, eles trabalham com ela para restaurar o Flash Gordon, que tinha se perdido. Cara, como assim, Cara, é bicho? muita loucura, né? Eles fizeram o modo reverso, pegaram do que virou e conseguiram reviver, talvez, porque não Exato. tinha mais, né? Então, Tinha se perdido, tinha se cara. perdido. Como assim, bicho? Então, como é que a história é pulsante nessas coisas? Influência com a NASA, influência para falar de cultura, de literatura, enfim, a Aborda representação. tudo mesmo. Os povos desse planeta, como é que eles eram? Meio homem, meio macacos, meio aves, ou seja, os outros são animalizados. Mas, por outro lado, quem é o estereótipo ali da beleza, da perfeição? O Flash Gordon. Gordon. Então não é à toa Cara, esse tipo de impressionante, coisa. né? Por exemplo, o Quarteto Fantástico é incumbido de que é o Quarteto Fantástico para concorrer com os heróis da Liga da Justiça, lá da DC, etc. Só que tem uma questão de direitos. Quem distribuía todo esse material era a DC. A Marvel não é que distribuía. Não tinha como fazer isso. Atlas ainda. E aí o que eles têm que fazer? Os heróis, para serem distribuídos pela DC, não podiam ter uniforme. Então o Quarteto Fantástico inicialmente tem roupas civis. Verdade. Porque não é à toa. Depois, até que no filme, depois os caras vão Fizeram querer um traje. Fizeram um traje. Nos quadrinhos é a mesma coisa. E só começam a ter uniforme algumas edições Os depois. quadrinhos também, cara. Então, percebe como é que você está vendo histórias
dos bastidores do mercado editorial naquela capa. Ah, E passa. essa parte